irmãos e irmãs. Gostaria de agradecer primeiramente o convite da casa, o que nos alegrou muito. Trago um abraço fraterno dos amigos do CTJ, a Casa Irmã. Iniciamos os nossos trabalhos lá, mas estamos nesse trabalho de divulgação da doutrina, o que é um presente maravilhoso do Mestre Jesus, poder participar da sua seara, poder participar da sua obra, relembrando sempre que a maior divulgação do Evangelho que podemos fazer é através dos nossos gestos, das nossas atitudes no dia a dia. A transmissão do conhecimento que a gente faz, a gente estuda e transmite, mas a maior transmissão mesmo do Evangelho é feita através de cada um de nós na nossa vida lá fora. Então, que a espiritualidade amiga possa nos abençoar nessa noite, para que nós possamos bem compreender as palavras que o Mestre Jesus vem nos trazer e principalmente através do seu exemplo que nos deixou essas pegadas luminosas para que a gente possa seguir e alcançar o bem maior, que é o amor reinando nos nossos corações, nos trazendo a felicidade que nós estamos buscando. Então, agradeço a presença de todos, a espiritualidade amiga. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das bem-aventuranças, porém sob a ótica da doutrina espírita. As bem-aventuranças, elas estão contidas dentro de um texto bem maior chamado Sermão da Montanha. É um sermão muito bem conhecido por nós que estudamos o Evangelho, que gostamos de ouvir as palavras do Mestre, e a sua importância foi bem retratada pelo Mahatma Gandhi, o nosso irmão indiano, que nos disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então a gente percebe nessas palavras do nosso querido Mahatma Gandhi a importância desse sermão, a importância dessas palavras de Jesus naquele momento da humanidade, mas que nós trazemos para hoje no nosso dia a dia, porque as palavras do Mestre são palavras de eternidade. Para todos aqueles seres que ele falava ali, ele sabia que estava falando, na verdade, para a humanidade inteira. Então daí a importância de nós conhecermos o Sermão da Montanha, e hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho das bem-aventuranças que nele estão contidas. E o que significa esse termo bem-aventurado? Bem-aventurado significa os felizes. Então, quando nós olhamos, há um trecho, inclusive, em que é trazido que bem-aventurados somos todos nós, mesmo em nossas aflições. E parece que isso é contraditório, porque como pode ser feliz aquele que está aflito? E nós veremos lá na frente que, na verdade, não é uma contradição, porque sob a ótica da doutrina espírita, a gente começa a perceber a abrangência desse trecho do Evangelho. Bem-aventurado também pode ser interpretado como aquele que está em caminho, aquele que está no caminho para a sua transformação espiritual, aquele que está em marcha para a evolução. Não significa que já atingimos a meta final, mas podemos sim ser os bem-aventurados, os felizes, no momento em que nós ainda estamos na caminhada, na nossa trajetória evolutiva. Então, as bem-aventuranças, elas podem também ser consideradas como um resumo dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, um compilado moral sobre tudo aquilo que nós precisamos seguir para que a gente possa alcançar a paz, o equilíbrio, a harmonia, mesmo nos nossos momentos de dificuldade, mesmo nos conflitos que enfrentamos no nosso dia a dia. Nós vamos fazer uma pequena observação a respeito do reino dos céus. O Mestre Jesus sempre nos convida e sempre nos fala a respeito do reino dos céus. As bem-aventuranças, elas são um caminho para que a gente possa encontrar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de consciência, um estado de espírito que está dentro de nós. Não adianta que nós busquemos esse reino satisfazendo os prazeres transitórios da matéria que os nossos sentidos materiais nos convidam, porque nós só encontraremos esse reino quando nós saciarmos o espírito imortal que somos, trazendo para os nossos corações, nas nossas mentes, os nossos pensamentos e as nossas emoções para uma proximidade maior com o nosso Criador. É o agente desenvolver essa intimidade com Deus. Quantas vezes nós nos afastamos dele através das nossas revoltas, das nossas iras, e por que sentimos isso?
Porque muitas vezes não compreendemos por que sofremos, muitas vezes nós não compreendemos por que os nossos entes queridos sofrem. Nós muitas vezes não compreendemos o porquê dos acontecimentos do mundo. Nós olhamos a TV, vemos tragédias, nós vemos irmãos vivendo na miséria, nós vemos o sofrimento se alastrando por sobre a terra e muitas vezes nós interrogamos ao Criador o porquê disso. Então, os espíritos amigos nos ensinam que a maior razão das nossas dores é a ignorância do nós não conhecermos quem somos e não compreendermos por que sofremos. Daí a importância da gente estudar a doutrina espírita. Não que as outras doutrinas não tenham seu valor, mas através da chave dos preceitos que a doutrina espírita nos traz, nós passamos a compreender melhor os mecanismos através dos quais as leis divinas funcionam e assim passamos a nos aproximar mais de Deus, porque a doutrina espírita acalma as nossas revoltas e as nossas incompreensões e nos demonstra que somos todos filhos de um mesmo Pai soberanamente justo e bom e amoroso, que nos criou para um algo muito maior que nós sequer ainda temos conhecimento. Quando nós estudamos na doutrina, onde é falado que fomos todos criados para uma felicidade plena, a gente não tem ainda a exata noção do que se trata. Nós que oscilamos tanto no nosso dia a dia, algumas vezes estamos muito felizes, outras vezes estamos muito tristes. E o que é essa felicidade plena? Essa felicidade que não oscila, que é uma constante em nossas vidas? Por isso somos os bem-aventurados, porque estamos a caminho, estamos lutando para vencer todas essas dificuldades interiores que ainda nos afastam da visão espiritual de Deus. E estamos angariando o conhecimento necessário para que possamos aplicar no nosso dia a dia e assim realizarmos essa construção maravilhosa do reino dos céus dentro dos nossos corações. Então, para que a gente possa bem compreender as bem-aventuranças, a gente precisa ter em mente alguns conceitos básicos da doutrina espírita. Para quem já os conhece, será uma forma de relembrar. Para quem ainda não teve contato com a doutrina, será uma forma de passar a conhecê-lo. A doutrina espírita, ela é fundada sobre bases. E o primeiro preceito, o preceito fundamental da doutrina é a existência de Deus. Nós não podemos conceber o Espiritismo, nós não podemos compreender o Espiritismo sem concebermos um Deus único. E que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É o nosso Criador, o Criador de tudo que existe, aquele Pai amoroso que nos ama e que só nos quer bem, que só quer nos ver felizes, só quer nos ver transformados e apenas deseja que nós estejamos aqui na Terra com a mente voltada para o mundo espiritual, para as belezas da vida espiritual que ainda não conhecemos, mas que já estamos começando a desvendar. Temos um outro parâmetro, um outro preceito que precisamos ter em mente também, para que a gente possa melhor compreender as bem-aventuranças, que é a imortalidade da alma. Olha que presente maravilhoso é a gente saber que somos seres imortais. E o que é ser imortal? Ser imortal é ter um nascimento, porque é eterno, que existe desde todo sempre, ou incriado, somente Deus. Ele existe desde todo sempre, não teve um começo, não terá um fim. Mas nós, suas criaturas, seus filhos, nós tivemos um início, mas não temos um fim. Quando nós abandonamos o nosso invólucro material, que é o nosso corpo físico, o espírito prossegue na sua individualidade, levando consigo todos os conhecimentos, todo o aprendizado, todo o sentimento que conseguiu adquirir, tudo aquilo que conseguiu fazer brotar dentro do seu coração. Esse presente de nos concebermos como seres imortais é realmente maravilhoso, porque muda toda a perspectiva da nossa existência. Nós começamos a perceber que estamos aqui na Terra transitoriamente, que todas as dores, todos os conflitos, todas as experiências mais difíceis pelas quais nós atravessamos, pelas quais nós passamos, elas não são para sempre. É um momento evolutivo a que fomos convidados, com alguma razão maior que nós veremos ao longo do nosso estudo, para que a gente possa se reaver com as leis, para que a gente possa se reconciliar com as leis divinas que estão escritas aonde, meus irmãos? Dentro das nossas próprias consciências.
Muitas vezes a gente acha que a gente pode fugir da gente, então a gente se entrega ao vício do álcool, a gente acha que vai para o shopping comprar e tudo isso vai ser aliviado, mas na verdade a gente não consegue fugir da responsabilidade que assumimos quando geramos algum ato no mundo exterior. Quando nós fazemos algo que afeta nós mesmos e afeta os outros, nós plantamos no coração dos nossos irmãos uma sementinha que há de dar frutos, e esse fruto será bom ou será mal de acordo com aquilo, com as intenções que nós colocamos dentro dele. Quando nós agredimos, nós plantamos algo que não é bom no coração dos nossos irmãos. Ao contrário, quando nós somos bondosos, quando nós damos a outra face, que é mostrar o amor no lugar do ódio, nós estamos ali também plantando uma semente de amor. Nós estamos ali construindo. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança como co-criadores com Ele. Estamos a todo tempo criando realidades. E o que a gente cria no nosso mundo interior é um mundo em que a gente vai viver. Quando a gente preza por construir dentro das nossas consciências o amor, a paz, a harmonia, o perdão, a gente vive no verdadeiro paraíso. Mas quando ao contrário a gente escolhe alimentar o ódio, alimentar a inveja, alimentar o ciúme, alimentar sentimentos que não são bons em relação aos nossos irmãos, quem passa a conviver com esse mundo somos nós mesmos. Por isso o Mestre nos disse: eis que o reino dos céus está dentro de vós. Mais quis o Criador que nós tivéssemos participação nessa construção. O reino dos céus está sim dentro de nós, mas nós temos que arregaçar as nossas mangas e desvendar tudo isso para que a gente possa conviver dentro desse reino, que não há qualquer distância, ele não está localizado necessariamente em nenhum lugar do espaço, embora hajam mundos mais felizes que os nossos. Mas quando nós conseguimos dentro dos nossos corações acessar esse universo maravilhoso que é nos reconhecermos como filhos de Deus e reconhecer nos nossos irmãos outros filhos de Deus, então nós conseguimos já acessar esse reino maravilhoso que é o reino dos céus. E dentro da imortalidade da alma, nós temos um outro preceito que é um pilar da doutrina espírita, que se trata da pluralidade das existências. O que é isso? Nós estamos aqui pela primeira vez? Será que aquela pessoa que a gente encontra na rua, que nos causa um sentimento tão bom, será que isso tudo foi construção dessa existência? Será que aquela pessoa que a gente encontra que muitas vezes nos causa um determinado mal-estar, de onde vem isso? Será que isso tudo foi criado aqui, desde o nosso nascimento no corpo físico? É tão pouco tempo perante a eternidade, perante a imortalidade da alma? Então nós começamos a pensar e a nos questionar: estou mesmo aqui pela primeira vez? De onde vim? Para onde irei quando daqui for? Qual o sentido da minha existência? Qual o sentido da minha vida? Por que Deus me convidou a viver num planeta onde parece que o mal se sobrepõe ao bem? Onde parece que tudo aquilo que é mal é mais correto do que tudo aquilo que é bom. Como eu vou me direcionar em meio a tudo isso? O que fazer? Então, nós começamos a perceber que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já viemos aqui sucessivamente e desde o início da nossa existência até o momento atual que vivenciamos, nós construímos diversos laços. Laços de amor e laços de ódio. E viemos trazendo e carregando todas as consequências de nossos atos, desde o início da nossa criação até o momento atual que nós estamos vivenciando dentro de nós mesmos. E quando nós conseguimos sobrepor tudo isso e trazer essa realidade para a nossa existência atual, a gente começa a compreender. O que eu fiz lá atrás que me causou dor? O que eu fiz lá atrás que me causou sofrimento? E aí eu vejo e busco nessa existência e não encontro respostas. O que fiz? Se trago uma vida justa e honesta até o dia de hoje, porque sofro tanto, porque todos aqueles que estão ao meu redor também sofrem. Por que tanta dor no mundo? Sendo Deus soberanamente justo e bom, de onde vêm todas essas dores?
E aí a gente para e se indaga. Onde está a resposta disso, se não na pluralidade das existências, se não nas reencarnações sucessivas? E tudo isso que nós vivenciamos não se trata de um castigo de Deus, mas um resultado de escolhas equivocadas que fizemos num passado próximo ou num passado mais remoto. Porque através do nosso livre-arbítrio, Deus nos dá a liberdade de escolhermos os nossos caminhos. Só que como fomos criados simples e ignorantes, todos nós, da mesma forma, mesmo o nosso querido e amado Mestre Jesus, o mentor das nossas vidas, também foi criado simples e ignorante. Muitas vezes, ou por ignorância ou por rebeldia, nós violamos as leis divinas. E aí dessas violações, nós temos hoje o resultado. Estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E o que são expiações? Expiações nada mais é do que o resultado das nossas escolhas equivocadas, porque Deus não pune. Deus convida que conheçamos o resultado daquele equívoco, para que nós possamos agora fazer um caminho diferente. Agora que estamos mais maduros, agora que somos mais conhecedores das leis, podemos escolher melhor o que fazer. Não foi à toa que Jesus lá atrás nos disse: se te ferirem numa face, dê a outra. E o que é dar a outra face? É o que falamos anteriormente. Quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, a gente revida? Não, a gente dá a face do amor. Então, o amor cobre a multidão dos pecados, o amor nos imuniza contra todas as agressões que vêm de fora e nós nos tornamos mais fortes. Então, eis a explicação que a doutrina reveladora de paz e de luz, que nos esclarece, nos consola, nos traz. Somos imortais, temos os nossos débitos, somos seres responsáveis pelas nossas escolhas e o Criador não vai nos eximir do resultado delas, mas Ele vai sim, como fomos criados para a felicidade plena que falamos anteriormente, Ele vai nos convidar a voltar e fazer de novo. Meu filho, se fizeste equivocado numa outra existência, dar-te-ei a chance de fazer diferente nessa. Volta entre aqueles que te feriram, volta entre aqueles que feriste. E assim, reconstrói os vínculos do amor, reconstrói os laços da lei maior que foram rompidos em algum momento de tua existência, porque nós não conseguimos seguir em paz, nós não conseguimos prosseguir na nossa trajetória infinita de evolução se não nos reconciliarmos com a lei maior, que é a lei de amor. Então, por isso, nós estamos a todo tempo indo ao mundo espiritual e retornando ao mundo físico. Convivemos com aqueles que ferimos, convivemos com aqueles que nos feriram, para que possamos reconciliar. Nenhum grande ódio nasce sem que anteriormente tenha havido um grande vínculo amoroso. Então Deus nos dá a chance de convivermos uns com os outros, para que a gente possa reaver o amor nos nossos corações, para que o reino do amor possa se sobrepor ao reino do ódio que anteriormente plantamos. Então, eis a grande razão de estarmos aqui nesta hora. E por mais pareça que estamos aqui soltos e isolados no mundo, em que vivemos com tantas diferenças sociais, em que convivemos com tanta violência, não podemos nunca nos esquecer, nunca olvidar que existe por trás disso tudo um propósito maior, um propósito de regeneração, um propósito de renovação espiritual, porque as leis divinas são educativas, elas existem como Deus desde todo o sempre e continuarão existindo. São essas mesmas leis que conduziram Jesus a se tornar quem Ele é. E se deu certo com todos os espíritos que já avançaram e ainda nós não conseguimos atingir essa evolução, por que não daria certo conosco? Porque ao invés de contestarmos as leis do nosso Criador, nós ainda não nos dispomos a cumpri-las. Porque funciona, Jesus veio para nos mostrar isso. Como essas leis são eternas e imutáveis, existem desde todo sempre e continuarão também existindo. E são elas que vão nos conduzir. Quando a gente decide, hei de seguir as leis que o Pai colocou na minha consciência, a gente avança. Agora, quando a gente diz, vou alimentar um pouquinho o meu orgulho, às vezes parece até gostoso, né? A gente se sente assim, às vezes até parece que mais forte, mas na verdade
a gente está contraindo mágoa, a gente está trazendo sofrimento para a gente mesmo e para o nosso semelhante. É tão bom quando a gente humilda o nosso coração e a gente se dispõe a fazer as pazes com aqueles que nos feriram, quando a gente traz para a nossa convivência aqueles laços que foram rompidos lá atrás. É tão melhor ter amigos do que inimigos, não é? E o nosso objetivo é esse, fazer de toda a humanidade nossos irmãos. Já são, mas ainda não nos reconhecemos como tal. E o objetivo é esse, meus irmãos. O grande objetivo de estudarmos a doutrina espírita, de termos deixado os nossos lares na noite de hoje, mesmo através de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, já natural, mas também nesse momento de férias aqui em Cabo Frio, nós estamos dispostos a modificar a nossa existência. Somos aqueles bem-aventurados, aqueles felizes que já decidiram arregaçar as mangas e modificar. Somos aqueles que estão em marcha, que mesmo em momentos de sofrimento, queremos compreender o porquê disso tudo. Questionamos, sim, a nossa existência. O Kardec nos ensina que através mesmo dos nossos questionamentos, é através das perguntas que nós fazemos que nós obteremos as respostas. Respostas ilusórias? Não. A doutrina espírita nos traz a verdade a respeito das nossas vidas. E por isso que é uma doutrina que não está distrita apenas aos que já se consideram espíritas, mas é uma doutrina para todas as religiões, porque a verdade ela é para todos. A verdade nunca pode ficar fechada a um círculo de pessoas, a um círculo de indivíduos. A doutrina espírita foi trazida ao mundo para que todos pudessem da sua água beber. Aquela água que o Mestre prometeu que nunca mais trará sede, que alimenta o espírito imortal e que cessa em nós os nossos desejos transitórios de buscar o prazer no mundo material. O mundo material é um empréstimo de Deus, é uma oportunidade que temos para fazermos desenvolver dentro dos nossos corações as sementes divinas, as sementes do amor, da paz e da fraternidade, e é só isso que levaremos para o outro plano, é só isso que prosseguirá conosco. De resto, tudo ficará por aqui, tudo irá se desfazer junto com a matéria. Então, tendo em mente que somos imortais, que Deus é soberanamente justo e bom, que não estamos aqui pela primeira vez e que iremos prosseguir na nossa jornada evolutiva, que há diversos mundos habitados, que habitamos um mundo hoje de provas e expiações que está em transição planetária para entrar numa regeneração. O mal continuará sim, ainda teremos os nossos desafios a serem vencidos, mas já não será mais tão evidente como quanto é hoje. Tendo em mente esses conceitos, nós vamos agora adentrar nas palavras amigas do Mestre Jesus, nas suas pegadas luminosas que ele deixou para que pudéssemos seguir e para que pudéssemos vencer, realmente construindo e consolidando o reino dos céus dentro dos nossos corações. Esse trecho do Evangelho está contido em Mateus 5, versículos 1 a 16. Vamos então nos imaginar como aqueles discípulos daquela época, como se a voz do Mestre estivesse ressoando nos nossos ouvidos, porque ela está presente nas nossas consciências, e ele nos dizendo o que ele virá nos dizer. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? Aliás, quem são os pobres de espírito? Muitas vezes a gente passa a considerar os pobres de espírito aqueles que têm atitudes equivocadas. Nossa, fulano é pobre de espírito, como é que ele pode agir assim? Mas, na verdade, o que o Mestre vem de nos dizer a respeito dos pobres de espírito são aqueles que têm dentro de seus corações a humildade. A humildade de reconhecer que ainda não sabemos tudo, que há atitudes nossas que são sim equivocadas, que geram dores e sofrimentos para nós mesmos e para os nossos irmãos. A humildade de nos dispormos a estudar a doutrina espírita para conhecer como funcionam os mecanismos da vida e para aprender a fazer diferente agora. A humildade de deixarmos os nossos lares para que virmos juntos e em conjunto falarmos sobre o Mestre Jesus.
que é o nosso modelo e guia. Os humildes conseguem modificar, porque quando nós mantemos em nós o orgulho, nós achamos que tudo sabemos. Existe um sábio na humanidade chamado Sócrates, que disse uma vez: só sei que nada sei, e por isso era considerado o maior sábio de sua época, porque ele reconhecia que, não obstante ele soubesse muito, ele tivesse muito conhecimento, ele ainda nada sabia. Quando a gente se congela no orgulho, quando a gente se congela naquelas atitudes que nos geram dor, mas a gente não admite que está equivocado, a gente sofre. E por isso, disse o Mestre: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente rompe com a dor e com o sofrimento quando a gente humilda o nosso coração, reconhece o nosso equívoco e se dispõe a fazer diferente. Então a gente começa essa construção maravilhosa do reino dos céus dentro de nós mesmos, controlando os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras. Porque muitas vezes ferimos com as palavras. Às vezes a gente acha que violência é só agredir fisicamente, mas não, as nossas palavras ferem. Estudando o Espiritismo, a gente vê que os nossos pensamentos também. Porque desde o momento que eu concebo um pensamento agora, a vibração do meu pensamento afeta a todos vós que estão aqui e também ao universo inteiro. Então, precisamos sim tomar conta dos nossos pensamentos, porque não adianta que nós tenhamos uma atitude bonita frente aos nossos irmãos, mas estejamos pensando contrariamente à nossa atitude. É preciso que tudo esteja em harmonia, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções e o nosso agir no mundo exterior. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. E prossegue o Mestre: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Como pode ser bem-aventurado, que são os felizes, aqueles que sofrem, aqueles que estão em aflição? São bem-aventurados porque sofrem conhecendo que estão expiando as faltas do passado e que estão tendo a grande oportunidade de quitar as suas dívidas perante as leis que estão dentro das nossas consciências. Então, bem-aventurados os que choram resignadamente, os que choram sem se revoltar contra Deus e as suas leis, os que se indagam sim a respeito da sua própria existência, mas que não contestam o porquê Deus age assim ou porquê Deus age daquela forma. Porque quando nós não ainda conseguimos compreender algo, é preciso que nós tenhamos fé. Eu não compreendo nesse momento porque estou sofrendo, já consigo vislumbrar que fiz algo equivocado que gerou esse sofrimento, mas ainda não atinjo a compreensão maior. Então eu busco a fé, eu confio em Deus, eu não me revolto contra Ele. Por isso eu serei consolado, porque receberei as bênçãos que virão em meu auxílio. Ao contrário de que quando eu me revolto, eu não consigo acessar Deus. Por mais Ele esteja ali constantemente falando comigo, eu não consigo receber a consolação. Então, bem-aventurados os que choram resignadamente, os que compreendem que as dores e as aflições não foram lançadas por um Criador cruel que nos criou apenas para que sofrêssemos e realizássemos a sua vontade, que muitas vezes não é a de que sejamos felizes, porque muitas vezes as nossas dores são tão latentes e tão profundas que parece que nunca acabarão. Mas não, quando nós começamos a compreender Deus é soberanamente justo e bom, as nossas aflições se acalmam, a gente sente a consolação e a gente renova as nossas forças para a gente continuar doravante de uma forma diferente. E prossegue o nosso querido Mestre: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Como estamos precisando de mansidão nesse nosso momento, não é? Para a gente chegar aqui agora, a gente precisou ter mansidão, tanto para quem veio a pé, quanto para quem veio de carro, que pegou um trânsito imenso lá fora, muitas vezes buzinas e muitas vezes trocas de palavras que não são legais. Então a gente precisa ter mansidão para que a gente possa caminhar. E a mansidão, ela vem da humildade. Repara que a humildade, ela precisa estar presente em todas as bem-aventuranças. Tamanha a importância dessa virtude para a nossa existência aqui na Terra. Precisamos ser humildes, porque a humildade, ela amansa os nossos corações.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, porque a terra está se transformando. Se transformará, como falamos anteriormente, num planeta de regeneração, onde os espíritos que passaram pelas expiações intensas irão entrar num momento de luta sim, mas de mais repouso, de mais tranquilidade. O mal não será mais tão latente como agora. E como continuaremos evoluindo com o nosso querido planeta Terra se não amansarmos os nossos corações? Poderemos ser levados a outros mundos que sejam condizentes com o estado de espírito que é constante em nossa vida. Se é a irritação, o nervosismo, a ira, ainda temos a chance de mudar. Ainda temos a chance de nos acalmar, de recorrermos ao Mestre Jesus e transformarmos a nossa existência, por que não humildarmos o nosso orgulho e percebermos que quem precisa mudar é a gente, não são os outros. Imagina que encargo terrível seria o nosso se Deus colocasse nas nossas mãos a responsabilidade da mudança da humanidade inteira. Não, nós podemos contribuir com o nosso exemplo, com o nosso amor, com o nosso carinho, mas a nossa responsabilidade maior é com a gente mesmo, porque quando a gente se transforma, inevitavelmente o mundo ao nosso redor se transforma junto, porque eu cesso uma agressão. Se alguém me agride, eu não revido, eu cesso uma agressão. E muitas vezes, em questões de segundos, de milésimos, nós contraímos débitos que teremos que voltar diversas vezes para reparar. Então, é tudo uma questão de orar e vigiar. Orar e vigiar. Nada que o Mestre nos falou, nada que o Mestre nos trouxe foi em vão. As palavras dele têm um sentido maior que precisamos começar a trazer para as nossas vidas. A doutrina espírita é uma doutrina que nos convida sim ao estudo, mas não nos adianta sabermos todas as questões do Livro dos Espíritos, conhecermos o Evangelho, todos os profetas, todos os discípulos de Jesus, conhecermos toda a letra do Evangelho, se nós não aplicarmos no nosso dia a dia. Porque Jesus, ele não nos convidou a fazermos grandes realizações, ele nos convidou a viver em paz com os nossos, com aqueles que convivem conosco na casa espírita, no nosso dia a dia, nas situações sociais que vivemos, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho. Basta isso, é tão simples, parece fácil, mas nós sabemos que não é. Sabemos que precisamos lutar muito, mas temos todas as ferramentas, tivemos a chance maravilhosa de encarnarmos na Terra nesse momento de transição em que o Consolador está presente com todas as suas forças. Nós vemos que a cada vez mais o movimento espírita abrange e abraça mais e mais espíritos sofredores como nós mesmos o somos. E através das suas luzes, das suas revelações a respeito da verdade da nossa vida, ele vai consolando, ele vai esclarecendo e vai nos libertando da ignorância de não sabermos quem somos, de não entendermos o que estamos fazendo aqui, de não entendermos as nossas dores e as dores dos nossos irmãos. Então, por isso que tenhamos sempre fé e coragem para a gente manter sim os estudos que são extremamente importantes, para nós nos libertarmos da ignorância do não saber, mas que tenhamos em mente que primordialmente precisamos aplicar os preceitos doutrinários no nosso dia a dia. E prossegue o Mestre: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitas vezes nós passamos por situações bem dolorosas que nós consideramos que estamos passando ali por uma injustiça. Ou mesmo quando esses acontecimentos não se passam conosco, quando nós observamos alguém passando por essas dores. E aí nós questionamos, onde é a justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, lembremos disso porque serão fartos. Mas que justiça é essa? Muitas vezes nós confundimos o conceito divino de justiça com vingança. Nós achamos que os seres que se equivocam causando dores a si e causando dores aos outros devem sofrer, não devem ter a chance de se regenerar, não devem ter a chance de se melhorar, não devem ter a chance de refazer os seus caminhos, porque a nossa justiça ainda está vinculada ao conceito de vingança, mas Deus não trabalha assim. A justiça divina, ela se perfaz uma tríade: justiça, amor e caridade. A justiça não é justiça se não a acompanhar o amor e a caridade, porque o objetivo
da justiça divina é levar o ser imortal à sua transformação espiritual. É que ele se torne mais feliz. É que ele transforme todo o mal que fez outrora num bem. E nós estamos aqui agora neste papel, porque outrora outros seres mais avançados que nós nos abraçaram, nos estenderam as mãos e disseram para nós: faça diferente, meu filho. Eu hei de interceder por ti. Volta e refaz, estarei ao teu lado te amparando. Serei teu amigo por toda a tua existência, porque amigo seu já sou agora, e te acompanharei e te darei força. E como nós vivemos numa corrente infinita de fraternidade, somos também convidados a fazer o nosso papel com aquele que nessa hora está cometendo um crime, que nessa hora está se equivocando. Estamos nós retribuindo o que a vida, através dos mentores de Deus, fizeram por nós, fazendo o mesmo com o nosso irmão? Ou estamos ainda na fase em que não mais pegamos pedras físicas e jogamos no nosso irmão, mas os nossos pensamentos e as nossas palavras caluniam, agridem e ferem aquele que éramos nós antes de aqui estarmos? Então o convite de Jesus é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque verão sim o que se equivoca passar pelas suas dores e sofrimentos, mas ele também se reerguerá, como nós estamos nos reerguendo nesse momento, e também se tornará um ser que irá cumprir as leis divinas, porque lembra que falamos que não podemos fugir dela, e também se tornarão felizes. Não há qualquer diferença entre eles e nós para Deus. A única diferença que há entre nós é o amor que conseguimos construir nos nossos corações, que nos ameniza das nossas dores, que nos ameniza dos nossos sofrimentos, porque do átomo pequenino ao arcanjo, todos os seres são queridos e amados por Deus. O vermezinho que trabalha nesta hora embaixo da terra, movimentando o solo para que as sementes possam produzir, é também um filho amado de Deus. As plantas, os animais, os vegetais, os minerais, em todos eles reside o princípio inteligente que os tornará um dia seres humanos. Estamos, meus irmãos, nessa fase do nosso momento evolutivo, na fase hominal. Estamos tendo a derradeira chance, nesta hora, de construirmos patamares mais elevados de evolução e adentrarmos na fase da angelitude. Aquela fase em que o bem já conseguiu vencer em nós. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte, temos todas as chances, todos os mecanismos, podemos realizar um trabalho no bem na nossa casa espírita, na casa espírita que frequentamos, ou no templo religioso que frequentamos. Podemos fazer pelo outro, porque fazendo pelo outro, estamos fazendo as sementes do amor, as virtudes, os atributos divinos desabrocharem dentro de nós. Porque quando fomos criados, Deus colocou dentro de nós os mesmos atributos que Ele possui, em proporções menores, sim, mas temos em nós todos esses atributos que precisamos começar a desenvolver para que a gente possa verdadeiramente acessar o reino dos céus que está dentro de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é ter compaixão do outro. É compreender que o outro é um aprendiz da vida como eu mesmo o sou. E quando o outro se equivoca, o que eu tenho feito, como falamos anteriormente. Onde está a minha compaixão? E como posso exigir misericórdia do outro se eu mesmo não sou misericordioso para com os meus irmãos? Porque Jesus é bem claro ao dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As leis do universo nunca falham. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente constrói em nós uma aura de misericórdia, a gente está protegido por ela. Mas com a mesma medida que a gente ferir, a gente é também ferido. Porque quando a nossa consciência julga o outro, é a mesma consciência que nos julga também. Então, muitas vezes também não somos misericordiosos conosco.
nós nos atravancamos em processos de culpa, quando nós podemos tomar as rédeas da situação que nos incomoda e nos faz sofrer e modificá-la. Estamos sendo misericordiosos conosco e com os nossos irmãos? Se estamos, continuemos, porque esse é o caminho. Se não estamos, comecemos. Vale a pena. Quando a gente faz um gesto que é de acordo com a lei divina, a gente sente um alívio imediato. A gente sabe disso. Porque somos seres que já atravessaram um processo evolutivo muito complexo e muito grandioso. Então conhecemos as dores e os alívios. Então nós sabemos muito bem já hoje em dia, e graças ao nosso Pai, aquilo que nos causa dor e aquilo que nos causa alívio. É muito melhor, é muito mais satisfatório para nós abraçar um amigo, aquele que se fez em algum momento inimigo nosso, de volta ao nosso convívio, do que criar inimizades pelo mundo. É só assim que conseguiremos conviver em paz. Precisamos de mais misericórdia com aqueles que erram. Precisamos de mais misericórdia com aqueles que ainda não alcançaram o que nós já conseguimos alcançar. Precisamos de fato ter mais amor nos nossos corações, deixar que o amor fale mais alto, abrir o nosso coração e deixar que esse amor nos envolva e envolva todos aqueles que convivem conosco. E prossegue o mestre: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que são mansos e pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, que em meio a um conflito, ao invés de incentivarem o conflito, amenizam. É o que a gente chama colocar lenha na fogueira. Ele não coloca, ele leva ali uma água que vai amenizar aquele fogo que está prestes a causar um incêndio muito grande. Então muitas vezes a gente se alimenta do conflito. A gente, em vez de levar a palavra consoladora, a gente, em vez de levar a palavra amiga para que aquele atrito não se inicie, ou para que ele cesse ali naquele momento em que ele está, a gente vai ali dar a nossa contribuição de mais conflito. A gente dá aquela nossa palavra envenenada pelo orgulho, pelo ódio, pela vaidade, e aí não estamos sendo os pacificadores, não estamos sendo os bem-aventurados. E por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Deus é a paz absoluta, Deus é soberanamente justo e bom, e fomos todos nós criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós fazemos esse papel de pacificador, nós estamos nos assemelhando ao próprio Criador e por isso somos filhos de Deus. Não deixamos de ser quando isso não fazemos, mas nos assemelhamos mais a Ele quando nós nos tornamos mais pacíficos e quando nós levamos a paz aonde ela ainda não se consolidou. Já estamos caminhando para o finalzinho do nosso estudo e prossegue o mestre: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes em meio a isso tudo, em meio aos nossos próprios conflitos íntimos, a gente decide: hoje vou deixar o bem vencer em mim. Hoje, quando alguém me agredir, eu darei a outra face. Hoje, quando alguém me fizer algum mal, eu mostrarei qual é o bem que existe naquilo tudo. E aí a gente vai, consegue e faz. E aí aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não estão decididos pelo bem, nos criticam. Muitas vezes nos chamam de tolos, dizem que não temos coragem porque não revidamos. Poxa, se fulano fez isso contigo, você deveria fazer o mesmo, ou até pior com ele. Mas não, nós decidimos pelo bem e fazemos diferente, somos criticados e muitas vezes somos perseguidos, porque muitas vezes o bem incomoda o mal. Então, nós precisamos nos fortalecer na certeza de que muitas vezes o que o mundo lá fora nos mostra e nos convida não é aquilo que nos faz verdadeiramente felizes, é aquilo que nos deixa insaciáveis de momentos transitórios na matéria para nos aliviar das nossas dores, mas o que verdadeiramente nos traz
A paz interior é o seguirmos o bem, o sermos fortes o suficiente para pregarmos o Evangelho através do nosso exemplo, de conseguirmos sim fazermos aquilo que é certo sem nos importarmos com as críticas que virão a respeito das nossas atitudes. E prossegue o nosso divino amigo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aos olhos de Deus, mais vale ser odiado do que odiar, ser ofendido do que ofender, ser perseguido do que perseguir. Que a gente possa não inverter mais os papéis achando que devemos seguir aquilo a que o mundo nos convida, mas que sigamos sim o Evangelho, porque o Evangelho não está aqui para que a gente ache apenas ele bonito. O achá-lo bonito, o considerá-lo belo, o a gente sentir muitas vezes arrepio quando ouvimos as palavras do Mestre, não é apenas para nos causar essas emoções, é para que nós pratiquemos, é para que nós possamos agir lá fora. Lá fora é mais difícil, sabemos disso, todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos momentos difíceis, mas é isso que nos torna mais fortes. É o fazer lá fora que consolida dentro de nós o bem que já construímos e que faz nascer dentro de nós aquelas qualidades, aqueles atributos que muitas vezes a gente fica até admirado. Nossa, eu não sabia que era capaz de tanto, mas a gente é. O Mestre Jesus nos disse: sois deuses. Somos sim filhos de Deus, possuímos em nós tudo aquilo que a divindade possui, como falamos anteriormente, mas precisamos trabalhar para que essas sementes se desenvolvam dentro dos nossos corações. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso voto de que possamos revelar a presença desse nosso querido Pai soberanamente justo e bom aos nossos irmãos que ainda não o conhecem. Que possamos lá fora levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como algo consolidado dentro de nós através das nossas pequenas atitudes no dia a dia. Que possamos vivenciar essa realidade maior que a doutrina espírita nos traz. Somos imortais. Tudo aquilo que fazemos hoje colheremos amanhã, e por que não fazer o bem hoje, para que amanhã possamos colher melhores frutos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre o nosso modelo e guia, que Ele nos traga sempre a força e a consolação que necessitamos para lutar no mundo lá de fora, e para que o amor sempre se sobreponha ao ódio dentro dos nossos corações. Que possamos sempre ser amigos, que possamos sempre ser aqueles que são chamados de tolos pelo mundo, mas que são chamados pelo Mestre Jesus de os bem-aventurados. Muita paz, muita gratidão.